Olá você, seja bem-vindo ao canal Pleiadianos, o nosso programa O Papo É. E o tema que nós vamos discutir são as várias teorias da nova ordem mundial. Se vocês já ouviram falar sobre esse tema, acho que várias vezes deve ter ouvido ao longo da história, e há algumas coisas, algumas controvérsias, algumas coisas engraçadas que nós ouvimos sobre isso, e eu resolvi trazer, porque quando há mudanças socioeconômicas no mundo, sempre tem uns malucos que começam a falar sobre as teorias da nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial pode ser muita coisa, gente. Então nós temos que entender que de fato é. Em teoria, a nova ordem mundial, né, ou NWO, que seria o símbolo, né, a simbologia, é um termo utilizado para se referir a uma variedade de teorias das conspirações em que compartilham crenças de que uma pequena elite de indivíduos poderosos está secretamente manipulando eventos mundiais para estabelecer um governo global totalitário. Bom, as teorias são frequentemente baseadas em evidências ou circunstâncias em que interpretações de eventos históricos e atuais, onde os proponentes da NWO, né, ou a Nova Ordem Mundial, acabam por acreditar que essa elite está trabalhando para controlar os recursos naturais do mundo, população global e os sistemas financeiros e políticos. Aí você fala assim comigo, nossa, que coisa, não? Nossa, isso é perigoso. Aí tem até teoria extraterrestre no meio, e que os ETs vão vir para dominar, que estão em conspiração. Bem, gente, quando nós começamos a falar sobre nova ordem mundial, a primeira coisa temos que olhar para a realidade de mundo. O que é realidade de mundo? É você sair um pouquinho, é uma coisa como você começa a assistir um noticiário na sua casa. E esse noticiário na televisão da tua casa está falando dos acontecimentos na tua rua, no teu bairro. Uma coisa é você saber desse noticiário, os acontecimentos através da televisão. Outra coisa bem diferente é você botar o teu rosto na janela, sair na varanda e ver o que realmente está acontecendo. Essa é a divisão de águas. Por quê? Porque o que está sendo falado nem sempre corrobora com a verdade, ou em outras palavras, nem sempre está de mãos dadas com a verdade, ou uma verdade manipulada. Tá? Então vamos lá. A teoria da conspiração do governo mundial único, por exemplo. Né? Essa teoria afirma que uma organização secreta, como os Illuminati ou os maçons, está trabalhando para estabelecer um governo mundial único que irá abolir as soberanias nacionais e impor uma nova ordem mundial. Gente, nós somos um mundo de bilhões. Cada país tem sua cultura, sua própria lei, sua própria moralidade de como entende-se como nação. Como que você junta tudo isso sob uma única ótica? Se você não consegue, vamos pensar o seguinte, de todos os assuntos que nós tivemos hoje não, né, nos últimos programas, tanto do Mitologar quanto o Papo É, não dá para colocar o ser humano dentro de uma caixinha e achar que todo mundo é igual. Não existe uma forma única. Não é porque nós temos 2 olhos, nariz, boca, 2 orelhas, 2 braços com mãos e pernas que pensa-se ou acha-se que nós nos resumimos a isso, que podemos ser enquadrados a isto e somente isso. A realidade é que nós somos muito mais complexos do que realmente aparentamos mostrar. Se nós, como pessoas, somos difíceis de ser enquadrados, imagina países, nações, povos com cultura, língua, sociedade, religião, entendimento de leis e éticas totalmente variantes. Outra, a teoria da conspiração sob o controle da população. Essa teoria afirma que a elite
a nova ordem mundial, está trabalhando para reduzir a população mundial por meio de guerras, pandemia, esterilização em massa ou outras medidas. O mais próximo foi a pandemia, que ouvimos muito isso, né? Que foi criado para matar diminuir a quantidade de gente no mundo. Poxa, se for para diminuir a quantidade de gente no mundo, pelo menos entende-se que se estão pessoas que têm o domínio sobre o mundo, né, como uma nova ordem instituída, e essa doença, ela iria escolher pessoas às quais iriam ser vitimadas. E, no entanto, nós vimos que a pandemia ela matou milionários, pobres, meio, branco, negro, azul, amarelo, alto, novo, velho, não escolheu raça, não escolheu riqueza, não escolheu ninguém. Ficou doente, infelizmente veio a óbito. Então, o que acontece? É uma teoria um tanto furada. Por quê? Porque se você cria uma espécie de doença epidemiológica de nível mundial, você vai tentar se proteger. No mínimo, a proteção para que você não seja vítima, nem os seus sejam vítimas, e no entanto, o que aconteceu? Teoria da conspiração sobre o controle financeiro. Essa teoria afirma que a elite está trabalhando para controlar o sistema financeiro global e criar uma moeda única mundial. Tá aí outra coisa que não vai rolar. Né? Nunca rolou e não vai rolar. Tanto que nós estamos vendo aí que temos o euro, que foi criado. Se por acaso o mercado comum do Sul ou o Mercosul resolver criar sua própria moeda, já será outra. Se o BRICS vier criar uma moeda, outra será outra, assim como o dólar. Gente, nunca vamos chegar a um consenso de que vai existir uma moeda única para o mundo inteiro. Por quê? Não dá para ter controle econômico massivo dos países. Porque o controle econômico, ele insere-se, né, enxerta-se uma série de situações, uma série de necessidades de controle que foge da realidade de uma simples conspiração. Porque, veja Brasil, real. Olha quanto altos e baixos o real teve que enfrentar e ainda enfrenta até chegar ao presente momento. Como que se controla isso de uma ordem mundial? Dólar canadense, o peso argentino, o euro, o yuan, e por aí vai, né? Nós conhecemos várias moedas por aí. Todas elas sofrem a mesma situação. É uma série de situações socioeconômicas e políticas que vão enxertar e dar força ou enfraquecimento da moeda do país. Então não dá. Hoje, qual é o problema hoje com o dólar? Ele está sendo esfacelado. Por quê? Por problemas causados pelos próprios Estados Unidos. E esses problemas já são causados desde o século XX para cá. E, é claro, tudo que você faz, ela ressoa, ela tem uma resposta, né? Tem uma consequência. E a consequência os Estados Unidos está colhendo agora. Onde vai se estabelecer, nesses critérios, uma moeda única para o mundo? Né? Teoria da conspiração da nova era. Essa aqui, então, é maravilhoso. Né? Essa teoria afirma que os conspiradores da nova ordem mundial para impor uma nova religião mundial que irá substituir as religiões tradicionais. Eu me lembro de um tempo que eu fazia parte de grupo de jovem, né, bem novinho, começou a estourar isso na década de 90, né? Não era. Mudou. Se estabeleceu uma nova religião, que religião se estabeleceu? O Brasil continua sendo o maior país católico do mundo. O Japão continua tendo as suas religiões tradicionais, que são politeístas, continuam sendo politeístas. O leste europeu continua sendo ortodoxo. O Oriente Médio continua sobre a matriz muçulmana. Os Estados Unidos continua sendo protestante na sua maioria. Israel continua sendo judaico, a religião judaica. Os ateus continuam sendo ateus. As religiões de cunho espiritualistas continuam existindo e coexistindo no mundo.
Ateu continua sendo ateu. Aonde está essa religião que se estabeleceu? Eu diria que eu lembro que em 2000, né, que era a virada do milênio, era a promessa, nossa, era uma salada mista, um angu de caroço sobre isso. Nós estamos aqui em 2025, a Igreja Católica Apostólica Romana continua sendo ela, do jeito que é, sempre foi e sempre vai ser. Temos as igrejas protestantes no Brasil e no mundo, elas são o que são e vão continuar sendo o que são, em maior ou em menor número. É evidente que, quando eu falo de igreja protestante, sou obrigado a admitir que o novo século mostrou um lado extremamente horrível das igrejas protestantes, principalmente no Brasil. Nós estamos vendo aí, né, uma série de situações alarmantes, bizarras, né, para não dizer um tanto desconfortável para quem é protestante. E tem que conviver com isso. Uma vergonha de que uma série de situações não boas que denunciam a igreja protestante no Brasil e certamente no mundo. Basta você saber um pouquinho, observar o universal do reino de Deus, que no continente africano a igreja foi proibida em alguns países da África. Por que será, né? E entre outras coisas, né? Além de pedofilia, além de roubo, além de estupro, além de envolvimento com narcotráfico, envolvimento com suborno, corrupção ligada a partidos políticos, a políticos, né, da Câmara dos Deputados Federais e por aí vai. Então, o século XXI para a igreja protestante no Brasil não está indo bem. Está mostrando um lado extremamente ruim. Então vamos observar que houve mudança, houve nova era. Que nova era teve? Mudou. O que mudou de fato foi o milênio de 2000, né? Acabou o milênio de 1990, 9 virou para o milênio 2000, acabou o século XX, iniciou-se o século XXI. Os problemas do século XX continuam sendo os problemas do século XXI, os dilemas do século XX continuam sendo do século XXI, nossas indagações do século XX continuam sendo do século XXI, e provavelmente as indagações do século XIX eram do século XX, as dos XVIII eram dos XIX. Então, quer dizer, o que mudou? O que mudou foi, criamos uma sociedade alarmista, sem conhecimento nenhum de nada, sem aprofundamento de nada, que acredita em toda e qualquer balela que faz algum alvoroço no meio da mídia, no meio das pessoas, no meio da sociedade. Não podemos deixar de entender que é importante, né, isso é uma coisa que temos que notar, que as teorias da nova ordem mundial são altamente controversas e não são apoiadas por evidências científicas. Muitas pessoas as consideram como meras fantasias ou como formas de expressar desconfiança em relação ao governo e a instituições religiosas, entre outras coisas. No entanto, as teorias da nova ordem mundial continuam a ser populares em algumas comunidades online e fora do mundo da internet. É importante ser crítico em relação às informações que você encontra sobre a nova ordem mundial e outras teorias que, né, compõem essas questões de conspiração, e que verifique as fontes. Vamos ver de onde que surgiu isso. Busque as evidências que sustentem essas teorias. Que você encontrar informações que parecem suspeitas ou exageradas, é importante questioná-las e buscar fontes mais confiáveis, para que você não seja perturbado na sua vida, no seu ser e existir como ser humano, e não perturbe a vida dos outros. Porque qual é o problema hoje do mundo conectado? Eu fico sabendo de algo que me deixa estarrecido. Em vez de eu pegar e procurar saber o quanto que aquilo é verdade, que fonte, de onde que surgiu, quem foi o idealista que fez aquilo, às vezes pode ser um maluco. As pessoas acham da palavra, um maluco, uma pessoa que, um perturbado mentalmente, ele precisa estar dando voz, alimentando as alucinações dessa pessoa, colocando medo em outras, levando a cabo situações
que são meramente fantasiosas, criadas na mente de uma pessoa perturbada. E nós acreditamos nas teorias da nova ordem mundial. Que nova ordem mundial? Com essa questão aí socioeconômica, né, da briga entre os Estados Unidos e a China, como o programa passado que eu falei sobre o sonho americano, né? Para quem que é esse sonho americano? Quem assistiu o programa conseguiu entender que o sonho americano, né, o sonho dos Estados Unidos, é para quem mora nos Estados Unidos, é para quem é nos Estados Unidos, quem nasceu, vem de uma raiz dos Estados Unidos. O que é uma raiz dos Estados Unidos? O avô, a avó, o pai, a mãe são de lá, são cidadãos, né, dos Estados Unidos. Imigrante, ilegal, forasteiro, que vai trabalhar lá por contrato, não existe, está fechado o sonho americano. Por quê? Porque você não vai, porque você não é, você não tem sangue, você não tem sobrenome, você não tem raiz nos Estados Unidos. Então a questão da mudança de poder econômico dos Estados Unidos para a China, que muitos aí vão falar que também é uma nova ordem mundial, vamos assim dizer, que já estão aí, né, falando aos cotovelos sobre isso, nós temos que ficar muito atento. Que nova ordem mundial? Ela é econômica? Para ser uma nova ordem econômica, como estão falando aí, já que dentro do tema, e eu fazendo um parênteses bem gigantesco para poder exemplificar isso para vocês, olha quanto tempo precisou se construir uma estrutura comercial, financeira internacional, onde o dólar era pautado. Começou a ser construído no final da Segunda Guerra Mundial e veio se estabelecendo durante todo o resto do século XX e chegamos até onde nós estamos no século XXI. Então não foi uma coisa do dia para a noite. Né, o sistema SWIFT que eles falam aí, né, que tudo que é feito em dólar tem que usar o sistema SWIFT, que são controlados por alguns países, Estados Unidos, Suíça, Grã-Bretanha, Japão, se eu não me engano, que são esses quatro que controlam o sistema SWIFT. Foi uma coisa que foi construída da noite, não foi da noite para o dia. Olha quantas décadas se passaram, desde 47 até o presente momento. Então não é uma coisa do dia para a noite. E outra, se vai construir mesmo um novo sistema monetário diferente do dólar, que bom! Porque olha as bizarrices que os Estados Unidos fez com as suas sanções econômicas durante todo o século XX. Países caíram na extrema pobreza, guerras patrocinadas pelos Estados Unidos de várias formas e maneiras para poder defender os interesses dos Estados Unidos dentro daquele país. Não foi por causa do povo, não foi por causa de democracia, não foi por causa de liberdade. Foi puramente interesse dos Estados Unidos, de manter os seus interesses, manter o teu poder enquanto país. Gente, qual a questão do petróleo na Venezuela? Por que os Estados Unidos tirou sanção da Venezuela para o combustível? Porque praticamente quase todo o petróleo produzido na Venezuela é absorvido pela população dos Estados Unidos. Então, se a Venezuela falar assim, não vou mais vender petróleo para os Estados Unidos, lascou os Estados Unidos. Você vai buscar petróleo lá onde? Suponhamos que seja responsável por 40% da produção de consumo de petróleo nos Estados Unidos. São 40% a menos. Aonde que ele vai buscar esses 40% no mundo? Então nós temos que compreender que quando alguém está defendendo seus interesses particulares, a moda é outra, a onda é outra, a crista da onda é outra. Esta é a questão da nova ordem mundial e suas várias teorias, como eu falei aqui, as mais importantes. E vão surgir outras. Pelo sim, pelo não, primeiro, não fique com medo. Segundo, procure se aprofundar no assunto. Terceiro, procure entender quem são os quem idealizou essa teoria. E em quarto, ver se a pessoa não é um lunático. Porque senão você está dando palco para gente que não deveria nem existir na mídia, na sociedade e tirando o sono seu, dos seus vizinhos, dos seus familiares, dos seus amigos, porque é um alarmista, faz de você um alarmista e você deixa as pessoas alarmadas. As teorias
que surgiram ao longo do século XX da nova ordem mundial só serviu para trazer caos. Eu me lembro da nova era, não me esqueço nunca o rebuliço que foi, os exageros que foram produzidos, como eu posso dizer, né? O medo do desconhecido dessa nova ordem mundial, da nova era, foi posto na cabeça das pessoas. E estamos aqui, 2025. O que mudou para você? O que mudou para mim? O que mudou enquanto sociedade? Cadê a nova era? Veja, gente, isso é um exemplo muito prático. Temos que ter mais pé no chão, observar. Não olhar as coisas pela ótica de um celular. Não olhar as coisas pela ótica microscópica de uma pequena organização. Abra as janelas, abra as portas da tua vida e enxergue a amplitude do mundo. E veja se aquilo que está sendo falado é de fato concretizado. Não é concretizado? Não é um fato consumado? Entra por aqui, sai por aqui. Você segue a sua vida como sempre seguiu, na tranquilidade e na normalidade. Bem, meus queridos, me despeço de vocês. Daqui a pouco nos encontraremos, né, daqui a uns dias, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see.